Protecting your business is your number one priority. And in a world of ever-increasing global risks, organizations are facing uncertainty from third parties like never before. You've spent years building up your business, and now, more than ever, you have to think differently about due diligence to ensure that a new client, a supplier, or a third-party agent acting on your behalf won't put you at risk of reputational damage, loss of business opportunities, serious financial penalties, or even criminal charges. That's where we come in. Lexis Diligence helps mitigate risks, protects your reputation, and ensures regulatory requirements are met, helping your business reduce penalties and continue to grow through efficient, flexible, and cost-effective due diligence. From the convenience of a single interface, you can access over 26,000 global news sources, 1,000 plus sanctions and watch lists, and more than 1 million PEPs. Over 3,000 databases on public and private companies worldwide, in-depth country and industry risk analysis reports, and more than 46 billion public records on U.S. entities and individuals. Lexis Diligence empowers your due diligence process, allowing you to set up alerts for ongoing monitoring of critical third parties and to generate auditable due diligence reports to mitigate supplier and anti-bribery and corruption compliance risk more effectively. Dig deeper into your due diligence process with LexisNexis. Request a demo with one of our specialists today. No SAS, adoramos perguntas ousadas. Perguntas que provocam e parecem impossíveis. As respostas estão esperando para serem descobertas. Porque a última fronteira não está no espaço, está nos dados. E com as perguntas e as análises certas, os dados podem fazer coisas incríveis. Como tornar o mundo mais seguro, mais rápido, mais saudável e mais gentil. Só precisamos perguntar aos dados, analisá-los, moldá-los e usá-los de um jeito mais inteligente para todos, em qualquer lugar. Com o SAS, você pode transformar dados em respostas e fazer as perguntas que fazem o mundo avançar. SAS. Curiosity Forever.
transparência, valorização, integração. Para alguns, essas podem parecer somente palavras soltas. Para nós, são valores que nos guiam a cumprir nossa missão, cuidar de você. Muito prazer, nós somos a Unimed FESP. Hoje são cerca de 500 mil beneficiários. Mais de 700 colaboradores prontos para te atender. Unimed FESP, cuidar de você, esse é o plano. E agora eu vou anunciar o quinto painel do dia. Eu gostaria de informar que a ferramenta permite que vocês façam perguntas aos palestrantes, aí os nossos ouvintes, através do ícone QIA. O mediador vai receber as perguntas dentro do tempo do painel, tentará levar aos palestrantes. Teremos agora, então, a palestra com o tema Como a gamificação e o treinamento podem auxiliar o profissional em compliance. Eu, particularmente, gosto muito deste tema, gosto muito deste painel e gosto muito das pessoas que vão apresentá-lo também, porque são experts no assunto. Para coordenar as atividades da mesa de trabalho e também apresentar o mini currículo das palestrantes, convido a doutora Paula Rezende, advogada com mais de 10 anos de experiência na área de compliance, sendo 7 deles em uma joint venture americana. Participa de comitês de ética, governança corporativa e riscos, proteção de dados pessoais e ESG, Environment, Social and Governance, de indústria farmacêutica, aqui no meu estado, no estado de Goiás. É professora, gestora do curso de Compliance na Saúde do ITH, pós-graduação e da Escola Superior de Advocacia ESA Goiás. Minha amiga querida, inteligentíssima e competente Paula Rezende, está com você. Minha querida, muito obrigada pelas palavras, obrigada aí pela apresentação. É um prazer estar mediando esse painel aqui, que eu também amo esse tema, treinamento, porque temos muitos vieses aqui nesse tema, muitas opiniões, muitas questões para nós tratarmos aqui. E é um prazer hoje eu estar aqui com a Gladys Chueri. Gladys, se eu não falar seu nome corretamente, por favor, me corrija, tá? Ela é administradora, contadora, teóloga e aluna especial do mestrado de Economia da Unifesp. Ela é especialista em gamificação pela FMU São Paulo. Tem 12 anos de experiência na área de administração, contabilidade, compliance, investigações de fraudes corporativas, contábeis, financeiras e operacionais. Construiu sólidos conhecimentos em BR-GAAP, que são as normas brasileiras de contabilidade, e os CPCs, normas nacionais e internacionais de trabalho de asseguração, incluindo auditoria independente. E também, convido a doutora Anne Prudêncio, que é cofundadora do CWC, advogada com formação profissional na Fordham University School of Law, LLM, Double Degree in International Trade, pela Universidade de Heidelberg, LLM, Double Degree in International Trade, pela Universidade de Chile, pós-graduada em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, diplomada pela Universidade do Vale do Itajaí em Jurisprudência Internacional e Direito e com formação em Lei e Ciências Políticas pela Universität Innsbruck, na verdade. É um prazer estar aqui com vocês, sejam bem-vindas. Bom, muito obrigada, doutora Paula, pela apresentação. É muito bom estar aqui novamente com vocês. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Bom, a gente vai falar de um tema realmente bastante relevante e que está na moda, né? Assim como o ESG está na moda. Está na moda, está na moda. Esse tema também está na moda, né? A gamificação. Mas é verdade, né? A gente tem que andar conforme as ondas, né? Não tem... A gente que trabalha com consultoria, com implementação de compliance, é a realidade que a gente vive. Nós somos consultores, né? Nos especializamos para isso. E é justamente nessa temática de gamificação que a gente vai tratar hoje, né? Eu vou trazer aqui alguns conceitos, depois acho que a Anne vai até trazer um caso prático, né? De forma como que ela
trabalha isso internamente dentro dos clientes e tudo mais, com as ferramentas que existem. Mas eu queria ver se eu consigo compartilhar, Márcio, se eu puder, perfeito, eu vou compartilhar aqui minha tela, para trazer um pouquinho para vocês da experiência, efetivamente, de gamificação, né? Hoje, eu, inclusive, estava revisitando alguns conceitos importantes sobre a gamificação dentro do compliance, e aí eu posso dizer que a gamificação corporativa ela é bastante interessante, porque muitas vezes ela se confunde, né? E quando a gente fala em gamificação, as pessoas vão falar sobre jogos, né? E não é isso que a gente quer romper um pouco essa barreira, que gamificação é jogo, e não é, na verdade, tá? A gente vai ver ao longo dessa jornada aqui, né, rápida até, obviamente que aqui a gente não cessa o assunto, pelo contrário, a gente faz eu chamo de kick-off, né, uma reunião inicial aí, para que vocês possam aprender mais, se especializar, aprender com os cursos da EZN, inclusive, enfim. Bom, o que é a gamificação? Tá? Só para fazer um paralelo aqui. Nós temos 3 conceitos de jogos sérios e gamificação. Se eu fosse, de fato, trazer aqui para vocês, resumidamente, o que é cada um deles, então, jogos. Quando você trabalha o jogo é para entretenimento, né, efetivamente. Você não tem um objetivo maior, assim, a não ser realmente a parte do entretenimento, da brincadeira, né, do envolvimento e tudo mais. Agora, quando se trata de jogos sérios, né, aí a gente já tem um propósito ali bem definido, bem estruturado, né, e que nos ajuda, nos auxilia, né, muito em função da parte educacional. Tá? Isso acontece muito na parte de educação mesmo de jovens e adultos e crianças, né? Na andragogia, que é educação de adultos, e na pedagogia, na educação das crianças, onde você usa jogos, né, para poder realmente ensinar as crianças, os adultos também, que já muitas vezes não conseguem aprender de uma forma mais antiga, vamos dizer assim. E aí, então, a gente tem a gamificação, que prestem bastante atenção. Ele usa elementos de jogos, mecânicas de jogos, para justamente você conseguir aplicar o processo gamificado dentro da organização. Isso não significa que você não vai usar um jogo, mas também não significa que a gamificação é só um jogo, né? Então, isso é importante destacar, tá? Por quê? Não obstante ao que é a gamificação, a gente precisa ter muito claro que você pode ter uma gamificação offline, por exemplo, sem o uso de tecnologias muito específicas, e online, né? Então, você tem ali vários, eu vou citar alguns elementos aqui, que usam diversos elementos tecnológicos, por exemplo, se você usa o Waze ou qualquer outro aplicativo, por exemplo, de tráfego, você pode efetivamente usar a gamificação. O Waze usa a gamificação quando você, por exemplo, cria uma conta, você cria lá um avatar, esse avatar ao longo da sua utilização, por exemplo, do Waze, você vai ganhando pontos, se você marca lá que tem trânsito e tudo mais, tem toda uma pontuação, e aí você entra no ranking, né? Então, isso é muito legal. Então, a gamificação, ela utiliza elementos de jogos e a lógica do jogo para a finalidade de aprendizagem, tá? Então, isso tem que ficar muito claro, porque, assim, muita gente me pergunta, mas gamificação não é só jogo? Não, não é só jogo. Ele não é limitante, tá? Então, isso é importante. E aí a gente vem com um conceito de 4 pilares, na verdade 5 pilares. A gamificação em si ela tem 4, mas eu coloquei mais um pilar porque esse último pilar, que é o indicador de desempenho, eu vou explicar para vocês por que eu coloquei esse pilar, né, no final do dia. Bom, o primeiro pilar, então, a gente tem resumidamente aí o objetivo do processo. Por que eu quero gamificar? E aí eu abro um parênteses muito importante, pessoal, porque a gente precisa pensar o seguinte: quando você usa a gamificação, os elementos de jogos que a gente falou, né, a mecânica, tudo mais, a gente tem que pensar, por que eu quero aplicar um processo gamificado? Qual que é o meu objetivo no final do dia? Lá na frente, né, quando eu for aplicar um treinamento de compliance, por exemplo, gamificado, qual que é o meu objetivo? O objetivo não é divertir tão somente os meus colaboradores, né, ou fazer um projeto um pouco mais bonito, mas
lúdico, etc. e tal. Não, não é. O objetivo é que você consiga fazer com que os colaboradores, em algum momento da vida deles, dentro da empresa ou fora da empresa, eles vão lembrar, né, eventualmente, por algum gatilho que eles tiveram dentro do processo de aplicação do processo gamificado, eles vão lembrar, puxa, isso aqui está lá no código de conduta, isso daqui não pode ser feito porque a empresa proíbe, etc. e tal. Então, o objetivo maior, o central, né, efetivamente, é você conseguir fazer com que aquele seu objetivo, né, seja realmente marcante dentro do processo gamificado. O segundo pilar, regras claras. Regras claras é o seguinte: como é que vai funcionar esse processo lúdico, inovador, esse processo que é realmente algo diferente dentro da companhia? E quando a gente fala regras claras, como é que vai funcionar o processo gamificado? As pessoas que vão participar, e aí você vai ver que o quarto pilar é a participação voluntária, elas devem saber como é que vai funcionar todo o fluxo, efetivamente, desse processo gamificado, que, diga de passagem, utiliza as mecânicas de jogos, que é lógica, pontuação, a parte, eventualmente, de avatar, se você quiser usar, ou se você quiser usar algum tipo de comunicação diferenciada e assim por diante. Feedback. O que é o feedback? Dentro do processo gamificado, e aí faço um parênteses, quem tem filhos e gosta de game mesmo, game online, né, jogar videogame e tudo mais, sabe que dentro do processo de jogos eletrônicos, o jogo em si ele vai te dando os feedbacks constantemente, ou seja, à medida que você vai evoluindo dentro do processo, dentro do jogo eletrônico, ele vai te dando comunicações, você vai mostrando, por exemplo, se você tem vidas, se você está ganhando, se você está perdendo, etc. e tal. É a mesma coisa aqui. A questão é como que a gente mostra isso, como é que a gente viabiliza isso dentro da companhia. Claro que dentro de um processo gamificado, você tem que ter um apoio muito específico, principalmente do time de comunicação, que vai ter muita comunicação. E a parte da gamificação, muito daquilo que você for utilizar, vai ser baseado em comunicação. Você pode usar um Excel, você pode usar um formulário, você pode usar uma tecnologia, mas se você não comunicar, esse processo não é vivo, né? Esse processo não é realmente experimentado pelos colaboradores. O quarto pilar é a participação voluntária. Eu não posso dizer que é o seguinte: a participação voluntária, ela é algo bastante importante dentro do processo gamificado. Você quer que todos os colaboradores, eventualmente, né, ou potencialmente, participem, por exemplo, do seu treinamento do Compliance Day, né? Até como forma obrigatória, vamos dizer assim. Às vezes, até a companhia coloca, participação do Compliance Day é obrigatório. Mas vai ter uma dinâmica lá, que é um processo gamificado, que é participação voluntária, por exemplo, né? Você não precisa efetivamente participar. Mas a ideia aqui é que você consiga arrancar do colaborador essa vontade de participar desse processo. E aí a gente tem aqui, só um parênteses, uma série de formalizações no sentido de, às vezes as pessoas entram nesse processo, a gente chama de flow, né, de fluxo da gamificação, com alguns objetivos, até objetivos próprios. Então a gente diz que existem, na verdade, alguns tipos de personagens dentro da gamificação. Então, você vai ter aquele personagem que é o cara que vai querer entrar na gamificação, no processo gamificado, na verdade, para ganhar. Então, o cara vai querer ser super competitivo. Tem aquele cara que vai querer, por exemplo, eventualmente, ser um cara de apoio. E vai ter aquele cara que não vai querer participar. Então, você vai ter que envolver essas pessoas, né? E por isso que eu digo que a comunicação é extremamente importante. Porque o time de comunicação ou de marketing interno, seja quem for, precisa estar muito alinhado justamente porque vai precisar dessa comunicação e dessa motivação interna para a participação. O quinto pilar é o que eu disse para vocês, que é com relação ao indicador de desempenho. Vejam só que interessante. A gamificação eu poderia resumir em 3 questões. Ela pode... E ela faz isso, né? Ela educa as pessoas, ou seja, de uma forma lúdica, de uma forma mais divertida e assim por diante. Ela disciplina, então, a mesma coisa que educar e disciplinar, né? Mas eu estou destacando porque é uma jornada, né? E a terceira, ele motiva também, é algo importante de se dizer que
às vezes você gera um nível de engajamento na companhia muito forte, porque você está entrando com um processo gamificado, os rankings, né? Você está mostrando, você está dando mais comunicação a isso. E a quarta coisa importante de se destacar é que ela muda comportamentos, ela direciona comportamentos. Lembra que eu comentei do objetivo do processo? Por que você está gamificando? Olha só que interessante. Quando você tem um objetivo muito definido, por exemplo, eu quero ensinar um tópico, ou quero eventualmente treinar meus colaboradores num tópico do meu código de conduta, por exemplo, assédio moral. Então, o que acontece? O seu objetivo no final do dia é trabalhar os aspectos da assédio moral, perfeito? Ótimo, muito bom. Então, você vai criar todo um processo gamificado sobre essa temática, e aí, a partir daí, você vai trabalhar as regras claras, o feedback constante, a participação voluntária e assim por diante. E no final do dia, você vai medir os indicadores de desempenho, que são os KPIs. Se eu não puder medir o que eu fiz, todo o meu investimento, seja de tempo, recursos financeiros, de pessoas, ele não vai valer de nada. Como é que você mede isso, né? Você mede por várias formas. Mas uma das medidas que é mais importante, que a gente precisa medir isso, e aí através de pesquisas de cultura, ou às vezes pesquisas de clima e etc. e tal, você pode inferir ali perguntas e respostas sobre essa temática, por exemplo, que eu trouxe, que é assédio moral, você pode medir os indicadores. E aí você fala, olha, eu engajei, eu motivei, e eu direcionei comportamentos. Por quê? Porque eu não quero que as pessoas façam ações de assédio moral, por exemplo, com outros colaboradores. Então, dá para fazer isso, né? E através dos indicadores de desempenho. Então, isso é muito importante dentro do processo gamificado. Aqui, assim, eu não quero ser muito redundante, nem quero me estender muito, mas a gamificação, gente, ela não é só um processo tecnológico. A tecnologia ajuda muito, né? Porque você torna o processo um pouco mais capilar, ou seja, ela atinge muito mais pessoas. Então, você pode usar ferramentas de treinamento gamificado, ferramentas por exemplo, de cultura, né, gamificadas e assim por diante, e, adicionalmente, fazer um processo, por exemplo, offline, que é, por exemplo, utilizar essas métricas, esses recursos que eu comentei agora com vocês, para justamente aplicar isso. E, nesse sentido, eu, Gladys, né, como especialista efetivamente de gamificação, que tenho feito aí palestras e cursos e tudo mais sobre esse tema, eu queria compartilhar apenas um processo gamificado que eu desenvolvi, que é um álbum de figurinhas. É super legal e ele é totalmente offline. Mas estamos em pandemia. Não, realmente, estamos em pandemia e a gente não pode esquecer desse processo que é extremamente importante, né? Que a gente não pode, a gente realmente não pode ainda se encontrar, fazer aglomerações e tudo mais, mas a gente pode ser inovador, né? Márcia, eu não estou conseguindo compartilhar a tela aqui, eu não sei se eu fiz alguma coisa, mas, enfim. O que acontece? Eu desenvolvi tanto um jogo, né, como um tabuleiro, e ele é super interessante porque ele acaba... Agora consigo, obrigada. Porque ele acabou sendo bastante diferente do que as pessoas viram no mercado. E essa foi mais uma ferramenta interessante que eu desenvolvi também, que é a parte de um álbum de figurinhas. Todo o processo de... Eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Estão conseguindo ver a tela? Sim, conseguimos. Perfeito. E eu montei um álbum de figurinhas baseado num código de conduta. Então, foi super legal, porque eu montei aqui quem é a equipe de compliance, né? Adicionalmente, trouxe aqui a visão, missão e valores. E aí, a ideia é que as pessoas colhem as figurinhas que elas receberiam em casa, né, efetivamente, com cada figura, né, com cada especificidade, a numeração e tudo mais. E a ideia é que ela recebesse, 2 ou 3 ou 4 figurinhas repetidas e ela pudesse, ao longo da jornada dela, dentro da companhia, ir trocando as figurinhas com as pessoas. Então, a gente criou esse álbum de figurinhas, criou também como se fosse uma rede interna, onde as pessoas podiam se comunicar para justamente falar assim, olha, quem tem a figurinha
4, ou mais para frente, né, que eu consegui colocar aqui, quem tem a figurinha 10, enfim. Isso, obviamente, dentro de um processo que seria um processo onde as pessoas pudessem se comunicar, né, onde as pessoas pudessem se interagir, na verdade, mas, infelizmente, não podemos ainda. Mas percebe, a gente pode usar elementos do nosso dia a dia, coisas simples, para fazer um processo gamificado. Tem o tabuleiro também do compliance, que a gente transforma o código de conduta em um processo gamificado também, né, com perguntas, respostas e assim por diante. E tem as ferramentas tecnológicas que a gente não pode deixar de falar, que são extremamente importantes, válidas nesse processo, principalmente agora, né, na pandemia, que contribuem muito com esse processo na construção de um treinamento mais lúdico, mais acessível, que seja realmente efetivo para as pessoas. Bom, eu queria falar mais, mas a gente tem um tempo aí bastante restrito, tem perguntas que a gente vai querer responder também, mas se eu pudesse deixar 3 coisas aqui importantes, a gamificação, ela não é só jogo, mas ela contribui para o direcionamento dos nossos colaboradores e contribui muito para a jornada dele ser mais acessível do compliance, efetivamente, né? E aí, a partir daí, o compliance se torna muito mais fair, vamos dizer assim, para os colaboradores, né? Muito mais soft para os colaboradores, né? Acho que é isso, a bola está aí com vocês. Obrigada, pessoal. Obrigada, Gladys. Excelente exposição aí sobre gamificação. 2 comentários rapidinhos sobre toda essa questão. A primeira foi que eu me lembrei do meu primeiro treinamento de compliance, que eu recebi, né? Então, foram 2 horas de treinamento, onde eu recebi basicamente uma bagagem ultra jurídica, né? Ok, eu como advogada entendo, mas havia muitas outras pessoas que, né, não eram da área jurídica, e elas, né, chegaram ao final de 2 horas, depois de ter ouvido sobre penalidades, sobre valores de multa e etc, chegaram ao final, e aí, né? O que eu tenho que fazer? Então, eu me lembrei disso, e que foi realmente, assim, 0 gamificação. Então, eu acho que é realmente um processo importantíssimo para o aprendizado e para o engajamento dos próprios colaboradores. E a segunda coisa é que realmente eu já tive uma experiência com relação à gamificação, e a gamificação que nós fizemos foi basicamente offline. Por quê? Porque eu trabalho muito no contexto de fábrica, de indústria, onde a maioria dos funcionários não tem acesso a ferramentas tecnológicas em razão do cargo que ocupam. Então, essa questão de gamificação offline realmente foi, como você mencionou, não era obrigatória, mas o número, né, de adesão, o nível ali de adesão, de engajamento foi muito grande em relação a essas atividades de gamificação que não eram obrigatórias. E isso corrobora aí tudo que você disse, Gladys. E agora eu quero também ouvir a doutora Anne Prudêncio, grande profissional também, que já acompanha aí há algum tempo nas redes sociais. Um prazer tê-la aqui conosco para falar um pouquinho sobre esse tema importantíssimo de gamificação. Doutora Anne, fica à vontade. Paula, muito obrigada, uma boa tarde a todos. Agradeço imensamente a oportunidade de estar novamente aqui no painel, participando deste evento maravilhoso aqui do Across. Agradeço a Karine, amiga e colega de compliance, e também DCWC, nossa coordenadora aí de Goiás. Agradeço muito também a Gladys, né? Nossa, Gladys e eu já nos conhecemos há bastante tempo, né, Gladys? E estamos aí sempre juntas, nos encontrando, tanto nos eventos, quanto também nos grupos, também CWC, no Potencial Compliance, e é uma satisfação enorme estar aqui novamente. Nossa, é uma aula, né? O que a Gladys dá, assim, a gente fica até vidrado, né? A Gladys tem ampla, né, experiência aí na gamificação, e eu adoro, né, escutá-la, anoto até alguns dizeres dela, porque realmente ela sempre bate numa tecla, né? No outro painel ela bateu também nessa tecla, e é algo que a gente costuma falar também, né? Que a gamificação ela não é apenas jogos, né? Na minha área, por exemplo, a gente tem uma solução
uma solução de capacitação digital corporativa em compliance, onde nós resolvemos, então, trazer, né, para a tecnologia, trazer o compliance dentro da tecnologia, unir, né? Hoje em dia não tem mais como dissociar compliance de tecnologia e iniciamos já bem antes também da pandemia, mas com a pandemia a gente viu o quanto foi necessário, o quanto as empresas, né, eu vejo pelos nossos clientes, que da noite para o dia tinham que fazer treinamentos de compliance, não podiam mais se juntar pessoalmente, não tinham mais como colocar todas as pessoas numa sala e rapidamente precisaram, então, ou improvisar ou ir atrás de plataformas e soluções para poder fazer os seus treinamentos de compliance, porque o que não pode parar são os treinamentos de compliance, né? Aliás, o programa inteiro, né? E na verdade, com a fase que a gente passou e que estamos ainda passando, de pandemia, de Covid, de home office, são vários desafios que a gente tem passado, vieram também outros fatores em que a gente acaba tendo que treinar, né? São novas fraudes, novos tipos de fraudes, novas políticas, riscos que aumentaram, novas normativas, enfim, é uma infinidade. A gente viu assim que vários clientes se depararam da noite para o dia, como eu vou fazer um treinamento à distância, né? Primeiro, até alguns anos, se tinha um certo preconceito, talvez, ou uma certa resistência dos profissionais e das empresas em fazerem treinamentos à distância, treinamentos digitais, porque não tinha aquele contato, não estava presente, enfim, não tinha aquele sentimento de estar ali e tudo mais. E a gente vê que, como a Gladys falou, a gente tem que acompanhar os acontecimentos do mundo, os acontecimentos do dia, nós temos que ser rápidos e ir atrás. Então, assim, rapidamente, quando veio, né, por exemplo, a pandemia, eu vejo que isso acelerou em pelo menos em 5 anos aí o mundo digital, né? E a gente teve que trazer para si. E as ferramentas estão para nos ajudar. Então, não que nós precisamos eliminar e nem devemos eliminar o contato humano, principalmente nos treinamentos, mas nós, compliance e os compliance officers, né, de empresa e tudo mais, temos que ter essas ferramentas como aliados. E eu sempre digo que os compliance officers, eles passam a ser malabaristas, porque o que nós vamos fazer para que o colaborador ele compreenda o conteúdo que eu estou passando? Eu sempre digo que o treinamento é uma das principais. Bom, todos os pilares são importantíssimos, mas de nada adianta eu ter um monte de política se as pessoas não sabem o que fazer com aquelas políticas, se elas não compreendem o que está escrito, né? Se elas não sabem na prática, no dia a dia, o que fazer. E também não adianta a gente sabe que o conteúdo de compliance para o colaborador, ele não é um curso, ele não está lá se inscrevendo porque ele quer se capacitar, ele é obrigado a fazer. Né? Eu estou passando, ele é obrigado a fazer, isso faz parte, né? Então, cabe ao compliance officer, cabe ao colaborador, cabe à empresa, também fazer com que esse conteúdo seja passado de uma forma mais leve, mais dinâmica, e aí que vem a gamificação, e vem as ferramentas e tudo mais, né? E aí veio a ideia também de trazer, já inspirados, isso não é novo em grandes empresas, em multinacionais, também não é novo em grandes bancos, né? Já multinacionais no exterior já faziam isso há muito tempo, os treinamentos online, e eu trago aqui, então, um pouco o outro lado, né? A gente trazer as vantagens também de ter essas ferramentas digitais e incorporar elementos multimediáticos, que incluem, né, toda uma gama aí de gamificação, que, como diz a Gladys, não é só jogos, né? A gente entende-se como gamificação várias dinâmicas aí. A gente tem, né, sempre quando a gente vai falar em treinamento, a gente tem como foco final. Qual é o foco final de um treinamento? É a assimilação daquele conteúdo. Tá? Então, esse é o meu foco, eu preciso assimilar aquele conteúdo passado, o meu colaborador ele precisa assimilar o que está lá. Então, assim, o que vai fazer, né, o que vai garantir que aquela aprendizagem lá na ponta, né, seja de fato efetiva? Né? Quais fatores vão? Então, quando eu falo em capacitação digital, eu vejo que, aliás, em qualquer capacitação, as pessoas elas aprendem de formas diferentes.
né? Então, vai ter pessoas que vão ter colaboradores que eles aprendem visualizando, lendo, vão ter outros que aprendem olhando, assistindo um vídeo, tem outros que aprendem melhor escutando, tem outros que aprendem melhor jogando, mexendo e lá fazendo uma dinâmica. Então, nos treinamentos, a importância de nós mesclarmos todos esses elementos, ele aumenta a eficácia, porque eu não posso tirar como base que apenas as pessoas vão aprender lendo, né? Ou então elas vão aprender apenas fazendo, ou então apenas assistindo, porque cada um vai assistir de uma forma. E mais, né, já é comprovado também que o nosso cérebro, ele divaga, né? Em alguns minutos a gente aprende melhor, uns estímulos vindo de formas diferentes garantem uma aprendizagem muito melhor. Trazendo agora para o lado do compliance officer, né, o lado da empresa, eu tenho uma vantagem, né, trazendo para o mundo digital, também o que a própria Gladys também falou, que também são as métricas. Eu posso colocar as métricas e eu consigo medir métricas. Hoje em dia, dados, né? Dados é tudo. Então, se eu tiver bons dados e eu saber o que fazer com esses dados, né, eu consigo melhorar o meu programa, eu consigo medir o meu programa. Então, hoje em dia, a gente traz ferramentas dentro da capacitação digital, em que cada vez que ele clica em algum vídeo, que ele clica em algum ícone, que ele clica em algum card, eu consigo medir, né, se ele realmente clicou naquilo, em quanto tempo ele fez aquele quiz, se ele teve que repetir aquele quiz. Isso tudo vai gerando métricas, vai gerando dados, e eu consigo perceber, eu como compliance officer, eu como empresa, eu consigo extrair esses dados e verificar como as pessoas estão, de fato, assimilando esse conteúdo, né? O fato de eu passar depois uma prova ao final também me permite fazer medir. E os exercícios de fixação durante a capacitação, por mais que às vezes eles não tenham notas, eu não sou obrigada a colocar uma nota, eles me dão essa visão de como está a aprendizagem. Então, assim, às vezes eu posso colocar um card ou algum exercício em que ele consegue acertar tanto errado quanto a alternativa errada, quanto a certa, quanto a correta. E são exercícios que eu digo que estão naquela zona cinzenta. Né? Por exemplo, uma piada. Né? Eu coloco uma piada ali, e aí eu pergunto, essa piada, ela tem um cunho racista ou não? E aí eu vejo se as pessoas estão achando que ela é ou não é, e eu consigo dizer, opa, calma aí, será que, né, de 100 colaboradores, 80 acharam que está ok essa piada? Tem alguma coisa errada, as pessoas não estão compreendendo aqui dentro. Né? Ela não vai ter uma nota, eu não preciso estipular uma nota, mas eu posso colocar ali como métrica. Né? E eu posso, hoje no mundo digital, eu posso estipular qualquer métrica, eu posso ver de onde o meu representante comercial está acessando, por exemplo, aquele treinamento. Eu consigo fazer ele offline também, porque eu consigo hoje baixar em aplicativos, no próprio aplicativo, e fazer ele offline. Ou seja, eu utilizo uma gama de ferramentas tecnológicas que vão ajudar e auxiliar o próprio compliance officer a medir o seu programa de compliance, a melhorar o seu programa de compliance, né, a melhorar os controles e trazer elementos lúdicos, né, o fator motivação, o fator engajamento para os colaboradores. E daí, né, como todo programa de compliance, ele tem que ser desenhado de acordo com a empresa, de acordo com a indústria, de acordo com o meu público. Obviamente que não adianta eu colocar, por exemplo, esse mesmo treinamento para um colaborador de base de fábrica, por exemplo, que não tem um certo nível de escolaridade. Então, assim, a gente tem alguns clientes, por exemplo, que falam, olha, eu tenho 3 tipos de público. Um deles é a alta administração, que é um pessoal conservador, bem conservador. Daí eu tenho outro público que é o pessoal administrativo, que trabalha no computador, pessoal administrativo e tal, já acostumado com as ferramentas. E depois eu tenho o colaborador de base, que trabalha lá na fábrica, que nem todos têm escolaridade e tudo mais. Como que vocês podem nos ajudar, por exemplo, a trazer um pouco de tecnologia para esse ambiente?
né, e casar. Bom, aí vem, né, por exemplo, um deles, para esse, por exemplo, a gente trouxe, olha, para o pessoal de alta administração, que é um pessoal mais conservador, pessoal de conselho, que não é só por ser de conselho nem CEO, mas pelo perfil da empresa e pelo perfil daqueles executivos, era um perfil mais conservador. O que a gente fez? Então vai ser treinamento presencial, né, com um profissional lá falando, porém com um mapa atrás interativo, com vários dados, né, popando na tela, com a empresa eu também trabalhava com energia e tudo, então o mapa ele já foi feito como se fosse uma torre de energia, em que saíam alguns dados. Então, o mapa era interativo. E a pessoa que estava lá estava falando, eu estou trazendo um elemento tecnológico ao mesmo tempo falando. Né? Eu não estou trazendo vários slides e um PowerPoint lá para ele, que ele está cansado de ver, por exemplo. Né? E, ao mesmo tempo, o material para ele dar uma lida é um material one page, em que ele consegue acessar no computador, e em one page ele tem ali um resumo do que vai passando. Então, já é uma tecnologia aliada também a uma palestra presencial, em que eles também gostam de ter esse contato. Para o outro público, esse tipo de treinamento, vai lá, faz a trilha digital, acessa no seu próprio passo, eu sempre digo, porque nem sei, porque daí a empresa pode estipular, eu quero que ele acesse o treinamento e termine em 1 mês. Ah, não, em 2 meses, em 3 meses. E assim ele pode fazer, num dia ele faz um módulo, no outro ele faz outro, no outro ele não está tão bem da cabeça, ele não está afim, ele está estressado, então ele não consegue fazer, e vai fazer no outro, porque cada um também precisa repetir, tem uns que precisam repetir, tem outros que precisam de mais tempo para ler, tem outros que precisam... Então, também dá a possibilidade de a gente respeitar as limitações de cada um, né, e para que ele possa fazer também treinamento no seu próprio passo. E aí, para aquele outro público que trabalha na fábrica, que é um pessoal que não tinha escolaridade, nem todos, né, não, a maioria tinha uns ali que tinham até 4ª série, outros não tinham, então, assim, era um pessoal mais assim, o que a gente fez? Transformamos todo o código de conduta deles em um vídeo animado, né? Era um vídeo como se fosse um desenho animado, foi feito um vídeo e ali foi mostradas as situações e falando, narrando. Então a pessoa simplesmente fazia como se fosse um telão assistindo. Né? E isso trouxe um pouco também de tecnologia para eles. E ao mesmo tempo possibilitando com que eles assimilassem, eles não precisavam ler, eles não precisavam clicar, eles não precisavam estar em casa fazendo, eles podiam simplesmente assimilar, né? Assistir, e animado, fácil, transformando aquele conteúdo do código de conduta num desenho, basicamente, né? É super legal, super interessante. Então, assim, a gente acaba respeitando todos os públicos. Eu vou tentar compartilhar aqui, eu tive que entrar aqui pelo celular, eu tive um certo problema aqui no computador, e eu vou tentar compartilhar aqui a tela do celular e vou ver se eu consigo fazer uma demonstração. Paula, está compartilhando já? Sim, já está compartilhando sua tela. Está compartilhando, Rani. Tá. Por exemplo, né, o normal que eu falei, aqui é uma trilha, então aqui eu já tenho para ver quanto eu fui concluído de módulo, né, que são os módulos, e aí, basicamente, ele é assim, ele é um one page, né, eu vou trazendo, e aí eu vou trazendo assim, até as letras, né, elas são pensadas, umas menores, outras maiores, para não cansar. E aí eu vou trazendo tipos de teste de fixação, por exemplo, né, na análise alternativa, que significa agir com integridade. Aqui não tem muito, talvez certo ou errado, porque ele não vai ter nota, mas é para eu mais ou menos entender. Né? Por exemplo, fazer o certo quando tiver supervisão, sim ou não? Eu acho que sim. Né? Na verdade, não, porque na verdade é fazer o certo sempre, não só quando tiver supervisão. Mas, enfim, eu entendi que aquela é certa. Né? E aí eu vou lá. E aí eu já tenho um feedback, né, de cada uma delas. Não, né? Todos os colaboradores devem fazer o que é certo, mesmo que ninguém estiver supervisionando. Ele vai dando uma explicação, por exemplo, para cada um deles. Né? Logo, depois eu tenho mais figuras. Aí eu tenho que clicar. Então, assim, eu vou interagindo com o treinamento. Isso vai possibilitando com que não fique
monótono, né? Depois, tem mais figuras, né? Ações de um líder, eu vou vendo pelas figuras. Um vídeo, mais atitudes corretas, eu vou clicando no card. Então, são várias ferramentas multimediáticas para não cansar, né? Aqui já tem uma historinha, e aí eu tenho que acertar essa historinha, né? E aí eu vou clicar aqui no quiz, vou enviar. Errei de novo, aí eu vou explicar, tem uma explicação, né? Um vídeo animado, então um pouco mais lúdico para não cansar, vai aparecendo como é que os passos aí, por exemplo, da lavagem de dinheiro. De atividades financeiras, este processo ocorre em 3 fases. Opa. Na fase de colocação, então vou trazendo uma certa animação. Compra de instrumentos. Então eu vou aqui de novo, vou clicando, ou seja, eu tenho que interagir. E para que o Compliance Officer tenha certeza que ele está clicando, né, eu consigo colocar um cadeado, né? Ele só passa essa tela se ele clicar em todos e se ele lê tudo. E eu consigo ver em quanto tempo ele leu. Ele também não pode ir muito rápido, senão eu sei que ele não teve nem tempo de ler, né? Ou então um carrossel aqui. Por exemplo, um outro tipo aqui, né? Arrastar os cards, né? Apontar defeito, né? É abuso ou não é abuso? Apontar defeitos. Eu acho que não, né? Não é abuso. Ops, não me deixou. Né? Não, é abuso, sim. Né? Elogiar desempenho, é abuso ou não é abuso? Elogiar desempenho não é abuso. Às vezes elas podem parecer muito fáceis para a gente, mas dependendo do público ela não é. Então a gente vai aumentando, logicamente, o nível conforme o público. Né? Ajudar o próximo não é abuso. Contato físico invasível não é abuso. É sim, né? É abuso. Então, isso eu vou tendo métrica também. Isso tudo vai gerando métricas. E depois, por exemplo, eu posso ter um jogo mais, digamos, mais aprofundado, né? Esse aqui é um escape room, por exemplo, né? Que eu tenho que desvendar o código. E ele, né, entra. E aí ele tem que aí fazer um... Ups. Aqui eu não... aqui, né? Aí aqui eu tenho a chave, né? Vou ter que desvendar, e aí vem um dilema, né? E aí eu tenho que escolher quais são os números, arrastar para tentar desfazer o cadeado e ver se eu abro o código, e são partes do código de conduta. Então, eu vou... Ups. Eu estou aqui... Não está arrastando muito aqui, mas enfim. É isso aqui, basicamente, para trazer um pouco mais de dinâmica. Isso aqui seria o tipo de coisa, por exemplo, que se faz num Compliance Day, né? Ou numa semana do Compliance, algo nesse estilo. Tá? Deu para, mais ou menos, assistir ali, ter uma noção. Então, assim, trazer essas dinâmicas, né, para o colaborador, trazer isso para a empresa, além de eu conseguir fazer, né, o behavior targeting, né, que é eu analisar o comportamento também dos meus colaboradores, eu estou trazendo aí um incentivo, né, para eles, que é o fator lúdico, como eu falei antes, como a Gladys também comentou, o fator motivacional, né, eu trazer mecânicas para deixar o profissional motivado e facilitar o trabalho do Compliance Officer em conseguir extrair, né, os resultados, as métricas, um certificado, relatórios de quanto tempo foi feito e tudo mais, para ele poder apresentar isso para o órgão regulador, para ele ter mesmo, para ele apresentar para, enfim, clientes, fornecedores, para onde ele precisar também, ele consegue extrair isso rapidamente. Né? Bom, acho que o nosso tempo aqui está esgotando, vou deixar aqui também para alguma pergunta ou um comentário. Agradeço muito, como diz a Gladys, hoje é um kick-off, né, do tema. Fico super à disposição para quaisquer, né, perguntas aí. Muito obrigada. Excelente, Anne, excelente. Eu me lembrei aqui, né, que no passado, normalmente, os treinamentos de compliance, eles só eram divididos em 2 categorias, né? Era o presencial, era aquele com, né, presencialmente com slide,
E tinha também esse online, só que era também com slides, né? Eram basicamente plataformas que utilizavam o mesmo slide que você fazia presencialmente. Mas hoje, realmente, a tecnologia tem que andar junto com o compliance, porque, né, o aprendizado é outro, né? É incrível. Gladys? Deixa eu comentar uma coisa importante. Assim, dentro de tudo que a gente comentou, muita gente tem curiosidade sobre o processo de gamificação, né? E essa curiosidade é muito bem-vinda, porque você começa a gerar processo de inovação dentro das companhias. Então, assim, só para também contribuir com o tema, é importante destacar que o Compliance Officer ele vai atender vários públicos, né? A função do Compliance Officer é manter o compliance vivo, ativo. A gente tem aquela palavrinha da efetividade, né, que arrepia qualquer um, né, porque a gente não sabe exatamente o que é efetividade, né? Vai medir efetividade como, mas enfim, apenas um parênteses aqui. Mas, assim, brincadeiras à parte, a ideia do compliance gamificado é você realmente tornar ele acessível para todos os públicos. É claro que você tem aquele público que é mais C-level, e aí você tem que também ter um processo mais também adequado, né? E isso é importante, gente, porque você está falando a língua das pessoas. Quanto mais a gente tiver acessibilidade dessas informações, melhor vai ser para o compliance. Vai ficar muito claro e evidente de que você ministrou o treinamento, ou ministrou as informações, que você trouxe a ludicidade necessária. Então, assim, um parêntese muito rápido. Uma vez a gente aplicou um treinamento com Lego para a alta administração. Gente, Lego para alta administração é um negócio muito interessante, porque a gente saiu de lá, assim, chorando, né? Por que eu falei chorando, né? Isso foi 2018. Finalzinho de 2018, começo de 2019. Porque as pessoas começam a lembrar da infância e tudo mais. E aí, eu não vou dizer, não importa o cargo, né? Não é isso. Mas é importante que você use as ferramentas adequadas, né, para o público adequado. A gente foi um pouco ousado nesse caso para usar o Lego como um treinamento. Não foi só para falar sobre compliance, foi para falar sobre estratégia como um todo, e, obviamente, o compliance entrou ali na esteira do assunto, mas veja só, né? Eu estou utilizando uma coisa que é de infância, mas eu utilizei para fazer um treinamento de estratégia com a alta administração, e eles adoraram, foi super interessante, resultados foram muito positivos, né? E vale dizer que o treinamento, ele é uma jornada, tanto é que, só para fazer também um parênteses, o processo de gamificação, a gente tem um processo que chama Flow. A Anne comentou um pouquinho sobre a questão até mais neurociência, né? Nesse negócio meio da neurociência, é importante isso. Porque quando você entra no flow, ou seja, no fluxo do processo, nada te tira daquilo. Ou seja, é tão interessante, é tão legal aquilo que você está ministrando como treinamento, ou recebendo informações, que você não vê o tempo passar, você quer ficar naquilo, quer continuar naquilo por muito tempo. Então, por exemplo, você está num jogo aqui no celular, ou está num jogo offline, seja o que for, você acaba entrando nesse flow, né? E você acaba realmente adquirindo e consumindo essas informações de forma mais efetiva, né? E aí, só para finalizar mesmo, algo importante que a gente tem que destacar aqui, que além do flow, todo o processo de gamificação, ele usa o que a gente chama de jornada do herói. Eu gosto muito de dizer isso porque isso é um livro, Joseph Campbell, eu deixo para vocês aí, que aqueles que nos ouvem, que têm curiosidade de conhecer um pouco mais sobre gamificação, processo de flow, etc. Joseph Campbell é um livro que fala sobre a jornada do herói. Todo game que se preza, todo processo gamificado tem algo ou algum ponto relacionado à jornada do herói. São 12 pontos, eu não vou me estender aqui, mas são 12 pontos. Fica aí a dica para vocês, a curiosidade de conhecer um pouquinho mais sobre a jornada do herói, tá bom? E é isso aí. Mudança de culturas, mudança de mindset, tem a ver com gamificação também, e pode contribuir muito para o Compliance Officer, para que ele possa transmitir de forma mais coerente, mais correta, mais inovadora os aspectos dos assuntos relacionados à compliance. Excelente comentário. A Ana Paula Isidório Teixeira está, né, agradecendo aqui, dando os parabéns pelo painel. Está comentando que treinamento é um pilar fundamental. E ouvir a Gladys e a Anne, profissionais brilhantes, sobre a imensa ajuda da gamificação para atrair e instruir os colaboradores foi sensacional.
realmente incrível, né? Falar sobre treinamento realmente é um kickoff aqui, né? A gente não fala, é só um comecinho, né, do que nós poderíamos falar de compliance, de treinamentos, gamificação. Meninas, eu queria fazer uma pergunta para vocês, creio que é a última, mas é algo que eu às vezes ouço muito dos profissionais de compliance. O que eles normalmente dizem? Eles falam, olha, aqui, né, o profissional de compliance tem que dar conta, o compliance officer tem que dar conta de todo o programa de compliance. E eu não sou especialista em treinamento. O que eu posso fazer, que habilidades, que competências que eu tenho que adquirir para poder ser um profissional melhor dentro dessa parte de treinamento, ou o que eu posso fazer para aprender um pouco mais sobre gamificação? Qual a opinião de vocês? Paula, eu acho que, assim, vamos lá, é uma pergunta muito, muito interessante e que não acho que tem uma resposta fechada, né? Uma resposta única, porque eu não acredito que todas as pessoas sejam boas em tudo. Né? Eu lembro que eu aprendi assim, eu trabalhei em um escritório grande, americano, e que sempre me diziam assim, quem é bom em tudo não é bom em nada. Então, mesmo dentro do compliance, a gente tem muitas ramificações, tem aquele que é muito bom em fazer análise de riscos, aquele que é muito bom em fazer treinamento, aquele que é muito bom enfim, em investigação, né? Então, assim, a gente tem várias frentes também dentro do compliance, e por isso, né, que é importante ter se não tem um time, mas pelo menos ter auxílio das pessoas de dentro da empresa. Então, às vezes, aquele compliance officer, ele realmente não tem aptidão ou não é o melhor no treinamento, em dar o treinamento, às vezes ele é um pouco mais introvertido, às vezes não é muita praia dele, não é mesmo, e tá tudo certo, tá tudo bem, ele pode ser um excelente compliance officer, ele não é obrigado a ser bom em tudo, ele precisa ter pessoas boas que o assessorem, que estejam junto com ele. Então, se ele tem realmente interesse, né, logicamente que vão ter vários cursos que ele pode fazer para poder aprender e melhorar, né? Mas ele também pode se utilizar da própria empresa. Às vezes tem alguém no RH que é ótimo para dar um treinamento e que possa auxiliar o time de compliance nessa área. Às vezes tem alguém, enfim, de outro departamento dentro da própria empresa que seja muito bom nisso, ele pode trazer para si, para ser como um auxiliar do compliance, né, e compor o compliance, o time de compliance nessa parte específica em treinamentos. Então, ele junto ajuda no conteúdo, o outro ajuda em passar esse conteúdo. Então, assim, eu entendo que nós temos que entender quais são os pontos fracos e fortes, né, do próprio compliance officer dele mesmo, e ele pode se utilizar, então, dos próprios colaboradores. Eu não sei, Gladys, tens algum aí um outro insight, mas eu entendo que ele deve se utilizar realmente talvez de assessores, né, para auxiliar dentro da própria empresa, né? Perfeito, Ana. Eu acho que Anny, que você falou tá perfeito. Eu só contribuo com a seguinte coisa. O compliance officer, ele realmente não pode agir sozinho. Se ele tiver uma equipe multidisciplinar, mesmo que não faça parte da equipe dele, utilize a área de comunicação da companhia. Utilize a área de RH. Utilize profissionais, eventualmente, de marketing. Porque, nesse sentido, você consegue construir, por exemplo, um plano de comunicação. E esse plano de comunicação, eventualmente, pode ser gamificado. Né? Por exemplo, você lança lá uma jornada de 12 comunicações, ou seja, uma por mês, né? Um cronograma, e aí uma por mês você lança uma pergunta. Aí a pergunta, quem responder primeiro vai para um ranking, por exemplo. Aí você, juntamente com a equipe de comunicação e RH, você faz o quê? Você estabelece um ranking e fala, olha, Gladys e a Anny foram as primeiras pessoas a responderem sobre o nosso programa de compliance, sobre o código de conduta. Elas vão ser premiadas. E aí, isso tem a ver com o quê? Com o feedback constante, que é um dos pilares da gamificação, e também com a questão da bonificação, né? Eu até acabei esquecendo de falar, mas a gamificação sempre tem aquela cerejinha do bolo, ou seja, quando você premia,
quando você dá algum tipo de reconhecimento, a gente chama de badge, né? Algum tipo de reconhecimento para os colaboradores, isso faz ainda mais, isso potencializa ainda mais o engajamento. Então, por exemplo, lançou lá a comunicação, a Gladys e a Anne responderam primeiro, elas vão ser premiadas, já vão ganhar o almoço com o CEO, vão ganhar algum tipo de reconhecimento na firma, né, na empresa, ou vão ganhar apenas um e-mail comunicando, olha, a Gladys e a Anne foram as primeiras a responder, olha que legal, né? Dizer que elas estão engajadas, sabem, conhecem sobre o treinamento do programa de compliance, e assim por diante. Isso é só um exemplo, mas utilizem, né, de forma, tragam para si as equipes multidisciplinares que possam contribuir com o compliance. Se o compliance andar sozinho, solitário, a gente não vai remar para lugar nenhum, né? A gente vai simplesmente ficar lá numa área e vai continuar achando que está fazendo alguma coisa, pelo contrário, não é. E aí eu digo também, uma coisa finalizando mesmo, comecem a usar a inovação, um mindset de inovação. Inovação não significa você usar tecnologia. Inovação significa você pegar, fazer, de repente, uma parede de ranking, usar, de repente, um dia do Compliance Day, algo bastante diferente, um treinamento com qual, etc. e tal. Então, assim, tem que ser bastante diferenciado. Lógico, exige budget, exige ideias, exige criatividade, mas vocês podem, justamente, com essa equipe multifuncional, multidisciplinar, contribuir para isso. Não, muito bem lembrado. E, às vezes, a empresa ela já tem algumas ferramentas, né? Então, às vezes, até conversar com a área de TI, com a área de marketing, enfim, com outras áreas e já ver o que já existe lá dentro para ela tentar utilizar o que já existe dentro da própria empresa, né? E essa parte do marketing eu achei ótimo, da comunicação, realmente é isso. Eu sempre falo, né? Eu sou advogada e, às vezes, nós, advogados, a gente tem, às vezes, um linguajar aí que nem sempre é apropriado para passar, às vezes, né, o conteúdo, né, de uma forma mais lúdica e tal. Então, nada melhor do que pegar isso, passar para a equipe de comunicação, para a equipe de marketing, para a equipe de mídias, que já é acostumada a fazer, e falar assim, ó, olha, traduza, né, traduza no idioma do público, né, às vezes, principalmente uma empresa mais nova, enfim, né, conforme for. Então, traduza, né, transforme isso aqui em cards, em posts, enfim, né, tem, como dizer, né, a gente comenta, acho que a gente chegou no mesmo, na mesma conclusão, é isso aí, tem que utilizar o que tem dentro da empresa, utilizar os departamentos e as pessoas, né, os colaboradores. Gente, incrível, né? Eu realmente concordo com vocês também sobre toda essa questão. Que as ferramentas internas elas têm que ser utilizadas também. Sempre, né, o Compliance Officer ele tem que ter esse suporte, ele tem que ter essa noção, né, essa ideia de que ele precisa de suporte de outras áreas também, inclusive para o treinamento, né, para desenvolver alguma gamificação. Gostaria de agradecer a Anne, a Gladys, foi incrível, realmente um kick-off sobre treinamento e gamificação incrível. Agradecer a Karine, querida, pelo convite, por participar desse momento. E já aproveito e passo a palavra para ela aqui. Obrigada. Então, pessoal, dando sequência aqui, desculpa, demorei um pouquinho para aceitar, para abrir de novo o microfone, mas é que eu estava tão extasiada aqui, eu não te falei, Paula, que as meninas arrasam, elas são sensacionais. Bom, gente, eu quero, então, agradecer este painel, agradecer a participação da Paula, da Anne, da Gladys, que sempre estão conosco, são nossas parceiras, amigas aqui já no Compliance Across regional, né? Praticamente todos os regionais elas estiveram aqui conosco, arrasando sempre.